Olá, você já imaginou se existisse uma lei proibindo a ressaca? Pois ela existe e é uma das mais antigas do mundo. Foi criada em 1516 na região da Bavária, na Alemanha, por ordem do Duque Guilherme IV. Naquela época, os cervejeiros misturavam vários ingredientes para produzir a bebida. O resultado eram ressacas homéricas. A lei da pureza da cerveja alemã obrigava os fabricantes a utilizar apenas água pura, malte, lúpulo e fermento. Nos nossos dias, essa lei ainda é seguida à risca pelos fabricantes das chamadas cervejas especiais. No Paraná existem 19 microcervejarias. Elas produzem cervejas que conquistam não apenas consumidores, mas aficionados e colecionam prêmios no Brasil e no exterior. O jornalista Paulo Galvez vai levar você a um verdadeiro mergulho nas cervejas paranaenses. Bem, hoje nós vamos fazer aqui uma cerveja do estilo Strong Golden Ale, que é uma cerveja do estilo belga, uma cerveja clara, que ela não é tão amarga como as IPAs ou algumas outras de outros estilos, mas é uma cerveja com uma porcentagem alcoólica mais alta. Essa nossa aqui, a ideia é que ela chegue a ficar com 10% de álcool. Agora a gente espera que dê tudo certo na receita para que ela fique assim. Aqui agora a gente vai começar com o primeiro passo, que vai ser a moagem dos grãos. Vamos lá? Um moinho normal de moer grãos, demos uma inventada aqui com um ganchinho desses de cortina com uma furadeira, e a gente tenta fazer assim que fique mais fácil, mais prático, para não precisar ficar na manivela. Agora terminada a moagem, que foi apenas para quebrar os grãos, agora vem a parte que começamos a introduzir a água em diversas temperaturas, cada uma com suas diferentes propriedades. O primeiro passo aqui a gente adiciona nessa nossa receita a água a 54 graus, que na verdade com a diferença de temperatura ela vai ficar a 50, que é o procedimento chamado Protein Rest, que é para ajudar a dar mais corpo e para ajudar na espuma da cerveja. Nós estamos verificando agora que é importante manter a temperatura de 50 graus durante 30 minutos. Então a gente tem que controlar bem isso para se cair a temperatura a gente tem que subir o fogo aqui para não deixar baixar. E agora estamos fazendo o processo da lavagem, que é a passagem de água agora novamente para extrair o último açúcar dos grãos. Essa receita nossa ela demanda 3 etapas, para a gente extrair o máximo possível. E agora é a última passagem, que é toda a água que está aqui ela vai sair, vai para a panela da fervura, e essa água que está aqui vai passar agora pelos grãos aqui para extrair a última possibilidade dos açúcares para ir para a fervura. Enquanto a gente espera num bate-papo regado à cerveja, claro, vamos saber como começou essa história. Começou em 2009. O Luigi tinha ido fazer uma viagem para a Austrália, Nova Zelândia, Indonésia, e na volta ele ia passar um final de semana em Santiago na casa de um amigo nosso que estava morando lá, o Guilherme Servati. E por coincidência, assim, ele estava fazendo. Legal, fazendo cerveja, não sei o quê. E era bem no final de semana que o pessoal que ele fazia junto fazia um churrasco para cerveja, assim, fazia um cordeiro e fazia uma cerveja para um churrasco. Ele acabou tomando, gostou. Então, acho que quando voltar eu vou propor pro meu irmão, no caso eu, pra gente começar a fazer. Trouxe um manualzão em espanhol, não entendia nada. Era um dicionário, um manual e um dicionário do lado. O que significa isso? Uma panela, não sei o que, braçagem, mosto. E quando ele voltou, já falou, bom, vamos começar, Aos poucos o grupo foi se aperfeiçoando. Aí a gente achou um blog no Rio de Janeiro falando sobre a Body Brown aqui. Na época eles não era a escola de cervejaria ainda, eles estavam meio que começando ainda, E acabamos tendo contato direto com o Samuel Cavalcante, que é o dono da Body Brown. E ele nos convidou para ir até lá e
explicou todo o procedimento e eles acabavam vendendo o insumo correto, daí, o malte da cevada, os lúpulos corretos. A gente chegou, a primeira cerveja, quando a gente chegou lá, ele perguntou o estilo, a gente, não, queremos uma American Pale Ale. Ah, gosto de cerveja amarga, né? Não, gostamos de cerveja amarga. E ele explicou ali, isso eram 7 horas da noite, ele explicou pra gente todo o procedimento, como é que fazia, deu meio que um resumo, assim, mais ou menos. Nos mostrou que existia um programa que você podia confeccionar as próprias receitas, que era o Beersmith. E montou ali pra gente mais ou menos uma receitinha que ele fez na hora e a gente com aquilo tudo voltou para casa e no dia seguinte começou a fazer. E depois de cerca de 5 horas, o processo está quase finalizado. Agora vamos colocar o lúpulo, né, na cerveja, começou a fervura. Essa cerveja, por ser um estilo belga, o lúpulo não é um diferencial muito forte, né, ele não é a função dele dar aquele amargo, né, característico de outras cervejas, por isso que até todo o lúpulo ele vai logo no começo da fervura. E agora, né, depois de colocado o lúpulo, né, basicamente a cerveja nessa receita ela vai ficar 1h30 fervendo. Né, e agora os finalmente do processo. Né, depois que termina a fervura, a gente coloca para resfriar. Né, daí, chegando na temperatura ideal, a gente coloca no fermentador, né, coloca o fermento e a partir daí é só guardar. Né, o fermento vai fazer o álcool, né, depois disso, uns 10 a 12 dias, vai para o engarrafamento e daí é só aguardar fazer o gás para poder degustar a cerveja. Né? Espera que fique boa como as outras. Saúde, Astrole. E é assim mesmo, fazendo cerveja em casa, que muita gente começa. É o que nós vamos ver no próximo bloco. E o nosso entrevistado aqui nos estúdios de Ilhéus, Paraná, é o químico industrial Samuel Cavalcante. Ele foi o fundador e é professor da primeira escola de cervejaria do Brasil, a Baldenbrau. Samuel, como é que começa o gosto pela cerveja? Como é que você começa a produzir cerveja? É justamente assim, de uma forma artesanal, entre amigos? É assim que está se descobrindo essa gama de sabores novos das cervejas, ou antigos, mas agora redescobertos? Eu acho que cerveja como alimento é uma descoberta e para novas percepções e experiências gastronômicas. E a cerveja não podia estar de fora. Então as pessoas acabam percebendo fazer a sua cerveja em casa. Ele consegue criar novos aromas, novos sabores, de modo que esse processo de você desenvolver sua própria cerveja em casa, como gastronomia, faz com que seja apaixonante você poder trabalhar os maltes de cevada, malte de trigo, malte de centeio, levedura belga, levedura inglesa, levedura alemã, e vai promovendo vários aromas e sabores e tem um resultado diferenciado, de modo que cria essa paixão pela cerveja. Mais ou menos quantos tipos de cerveja existem no mundo hoje? Tradicionalmente deve existir aproximadamente uns 120 estilos, mas acaba tendo vários outros subestilos, que são variações desses estilos tradicionais, que pode chegar a 200 estilos, 180 estilos de cerveja. Francamente, até eu não sei, mas seguramente acima de 150 estilos. Bom, e agora que os brasileiros estão descobrindo essa gama de cervejas, isso é uma coisa nova, essa cultura cervejeira é uma coisa nova para nós brasileiros. A gente está vivendo hoje o que poderia ter sido passado desde o século XIX. Mas devido às grandes indústrias monopolizarem a informação e a produção de cerveja, de certa forma, com menor índice de rejeição, ou seja, com menos sabor, menos aromas, de modo que não haja rejeição, acabou ofuscando a capacidade das pessoas perceberem que existiam novos sabores e novos aromas em cerveja. E nos últimos 10, 15 anos no mundo está havendo uma transformação realmente comportamental em relação à cerveja, ao vinho, ao queijo, ao pão, às carnes defumadas. Na verdade, são muitos fermentados, que é a base da alimentação da humanidade desde os egípcios. E o Brasil não podia estar fora. E nos últimos 15 anos a gente começou a ter acesso e muitas micro cervejarias começaram a surgir, pequenos produtores locais de cerveja artesanal, como no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro. E a gente, com uma pequena cervejaria escola, não somos a primeira escola brasileira de cerveja, é o Senai do Vassoura, somos apenas uma micro cervejaria que vende seu produto e também faz pequenos cursos, pequenos workshops que acabam ensinando e fomentando a cultura cervejeira. E o Paraná, nos últimos 5 anos, pegou uma posição de destaque muito forte
e de modo que hoje temos mais de 80 estilos registrados, 60, 80 estilos de cerveja registrados no Paraná. Representamos hoje 10% da produção de cerveja artesanal do país e o governo do estado também percebeu essa dificuldade que nós passamos, essa luta por realmente impor essa cultura de cerveja artesanal e acabou criando algum tipo de incentivo fiscal, de modo que favorece um pouco esse desenvolvimento. Porque fazer cerveja, a gente pode dizer que é como a extensão do agricultor. Ela começa no campo, ela começa com a cevada sendo plantada, com o trigo sendo plantado. Então, ela passa por vários processos até chegar na mesa do consumidor. De modo que, se ela é a extensão do agricultor, e o Paraná realmente tem um perfil agrícola, é muito legal saber que o Paraná hoje está de destaque no país, produção de cerveja, não só em Santa Catarina, né? Muito bem, vamos fazer uma breve pausa, nós já voltamos a falar. Cerveja caseira para microcervejaria, o que você vai ver no próximo bloco. O Marca Paraná volta em 1 minuto.